Fala, galera! Isso! Vamos começar de novo? Lembra que na aula passada nós trabalhamos com a aula 4, movimento circular uniforme e uniformemente variado. Eu juntei a aula 4 e ela ficou muito densa, então eu dividi em dois momentos a aula 4, beleza? Na aula anterior, que seria a aula 4 linha, nós trabalhamos com período, frequência, velocidade escalar e velocidade angular, beleza? Nessa aula 4, duas linhas, nós vamos trabalhar com a transmissão do movimento circular. Tem questão do Enem aqui. Vamos ficar ligado porque tem questão do Enem aqui, malandro. Então vamos nessa. Revisãozinha rapidinho. Lembrar que velocidade escalar no movimento circular uniforme vai ser o arco descrito em metros divididos pelo tempo em segundos. E a velocidade angular vai ser o ângulo, certo? Descrito em graus ou radianos, sistema internacional radianos, divididos pelo tempo em segundos, beleza? Então vamos que vamos. Aqui nós temos a transmissão do movimento circular, certo? O que é a transmissão? É quando você coloca uma correia, certo? Uma correia em contato com uma engrenagem. E essa correia faz com que essa engrenagem gire e esse movimento circular está transmitido pela correia. Basicamente é isso. Nós temos aqui o exemplo clássico, que é a bicicleta. E a bicicleta ela tem coroas dentadas, que seriam nossas engrenagens. Ela tem a correia, que faz a ligação pedal, roda traseira, né? Então a bicicleta é um exemplo clássico aí de transmissão de movimento. Temos também máquinas que trabalham com rotação e tem lá um sistema com engrenagens, então é bem tranquilo trabalhar com transmissão de movimento quando você sabe isso aqui. Então o que é importante saber? Vamos lá. A gente tem aqui as duas velocidades que a gente conhece, né? A gente trabalhou na nossa aula 4 linha, que seriam o seguinte. Primeira coisa, velocidade escalar de A é igual a velocidade escalar de B. Quando isso acontece? Nessas duas situações aqui. Então, quando? Se a transmissão do movimento for por correia ou for engrenagem, a ligação estiver a partir dos dentes dessa engrenagem, a velocidade escalar de um é igual à velocidade escalar de outro. Isso quer dizer o quê? Que eles percorrem a mesma distância, certo? Como assim? Se a grande andou 1 metro, a pequena vai ter que andar 1 metro também, tá certo? Não. O que é igual é a velocidade, ou seja, a razão entre deslocamento e tempo é igual. Perceba que nessa ligação, a pequena, para acompanhar a grande, precisa girar muitas vezes, né? Se a pequena for a metade da grande, enquanto a grande gira uma, a pequena gira duas. Então o tempo de rotação da pequena é menor, só que o deslocamento dela também é menor, fazendo com que a velocidade seja igual. Maravilha? Maravilha! Então vamos lá. Transmissão por contato na periferia, que seriam os dentes, né, da engrenagem, ou por correia, lembrar que elas não giram de forma igual. A frequência delas é diferente. O que é igual à velocidade escalar. Importante. Se a ligação for pelo eixo, certo? A velocidade angular é igual. A frequência ela é igual. O período de rotação ela é igual. Isso quer dizer o quê? Se você tem uma roda grande, uma roda pequena, e elas estão ligadas por um eixo, se a roda grande der 10 voltas, a roda pequena também vai dar 10 voltas. Só que em contrapartida, a roda grande tem um comprimento maior, certo? Então, a velocidade escalar dela, ela vai ser maior. Tudo bem? Então, recapitulando. Transmissão de movimento por correia. Velocidade escalar igual. Transmissão de movimento pelo eixo. Velocidade angular igual. Maravilha? Vamos lá então. Então já vamos para o exercício. E esse exercício ele é do Enem. Exercício que caiu ano passado na prova do Enem. Vocês vão ver que é melzinho na chupeta. De acordo com a figura está na outra página, tá legal? Um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPMs.
O número de dentes da engrenagem está apresentado a seguir. Então, a engrenagem A tem 24 dentes, a B tem 72 e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho o desenho e acima eu coloquei as engrenagens aí para você verificar. O que eu vou fazer? Olha só. A pergunta do problema. A frequência do motor é 18 RPMs, beleza? A pergunta é a frequência de giro do ponteiro. Então, esse cara aqui é o ponteiro. Então, concorda que o ponteiro está na engrenagem D e ele me deu a frequência que está na engrenagem motor, né? Que está acoplado com a engrenagem A. Então, vamos lá. O que eu preciso saber? Se B tem 72 dentes e A tem 24 dentes, o que eu posso dizer? Que B é 3 vezes maior do que o A. Se o C tem 36 dentes e o A tem 24 dentes, eu posso dizer que o C é 1,5 vezes maior do que o A. Então eu peguei e fiz uma relaçãozinha aqui. Dentes com o A. 3 vezes maior, 1,5 maior e 4,5 vezes maior. Tá? Isso aí para você ter uma noção de quem gira mais, tá legal? Então vamos lá. Se a engrenagem A está ligada através de um eixo com o motor, eu sei que a frequência, quando a ligação é por eixo, é igual. Então, a frequência do A é igual à frequência do motor. Você vai fazer esse caminho, né? A com B, B com C, C com D, até chegar ao D. Você vai ver que é bem tranquilo. Vamos lá. Frequência de B. Então, eu vou olhar para cá. Ó, a frequência do B, ela vai ser 3 vezes menor que a frequência do A. Por quê? Se a frequência do B, se o B é maior e está ligado através do correia, né? Está ligado através do dente, a frequência do A não é igual à frequência do B, porque a ligação é por dente, pela periferia. Então eu preciso saber qual é a frequência do B. Qual é a frequência do A? 18. O B é maior? É maior. Quantas vezes? 3 vezes. Se o B é 3 vezes maior, a frequência ela é 3 vezes menor. Porque menorzinho gira mais, né? Beleza? Então a frequência do B, se é 3 vezes menor, é 1/3 da frequência do A, 6 RPMs. Agora eu vou de B para C. Perceba que o B e o C estão ligados através do eixo. Então se a frequência do B é 6, a frequência do C também vai ser 6. Agora o último, C com D. O C está ligado através da periferia, através dos dentes. Portanto, a frequência não é igual. Pergunto, quantas vezes o C é maior ou menor do que o D? Vamos lá. C e D, certo? Ou seja, o D é 3 vezes maior do que o C. Se o tamanho da engrenagem é 3 vezes maior, a frequência é 3 vezes menor. Então, se a frequência no ponto B é igual à frequência no ponto C, a frequência no ponto C é 3 vezes maior que a frequência no ponto D, a frequência final é 2 RPMs. O que eu fiz aqui? Eu usei aquele conceito. Frequência A é igual a frequência B quando a ligação for por eixo, tá legal? Esse A e B é qualquer A e qualquer B, tá? Não é necessariamente o que está aqui no nosso desenho. Frequência do A é diferente da frequência do B quando a transmissão é por correia. Ou o quê? Ou pelos dentes, tá legal? Eu fui fazendo passo a passo isso aí. Se você ficou com dificuldade, dá um rewind, um back, para ver os exercícios aí passo a passo, tá legal? Eu preciso prosseguir lá. Vamos embora! Então, outro exercício que estava no Enem, tá? Aqui tá Enem adaptado porque eu tirei algumas coisas do enunciado, tá legal? Coloquei umas informações que te ajudam, beleza? O adaptado é nessa questão aí. Então vamos lá. Para serrar os ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes. A forma P e a forma Q. Então aqui eu tenho essas 2 formas aí. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Menor velocidade linear é o quê? Espaço por tempo, beleza? Vamos lá. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos prestar atenção.
Que, pois... Então ele está dizendo que a montagem certa é montagem que. Então, montagem que. Vamos lá. Pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Então, vamos lá. 1 e 3. 1 e 3. Opa! Velocidade linear é igual. Ligação por correia. Legal. E que tiver maior raio terá menor frequência. Opa, já encontrei uma resposta. Maior raio, lembra dos dentes? Menor frequência. Vamos ver as demais, né? Que, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais. Não giram com frequências iguais. P, pois a polia 2 e 3 giram com frequências diferentes. Vamos lá. 2 e 3, frequências diferentes. 2 e 3 gira frequência igual, tá ligado? Por um eixo. Então é A. Acertamos. Acertei exercício do Enem. Então vamos nessa. Movimento circular uniformemente variado. O MCUV. Beleza? O que eu tenho aqui? Essa equação aqui, tá? Para quem não lembra, é essa equação aqui. Certo? Só que lembra lá no comecinho da aula que eu disse que velocidade angular é velocidade escalar divididos pelo R? Ele pegou aqui todo mundo e dividiu pelo R e chegou nessa equação aqui. Detalhe importante, movimento circular uniformemente variado dificilmente aparece, tá? Cai mais a parte uniforme. Então aqui eu vou dar uma pincelada rapidamente. Então aqui eu tenho as fórmulas, equação horária do arco, né, do espaço. Aqui a equação horária da velocidade. Lembrar que essa aceleração, que a aceleração circular, ela é constante. E aqui eu tenho a equação de Torricelli. Aqui, pessoal, eu tenho o seguinte. A aceleração tangencial é aquela aceleração que, se você estiver girando um corpo, certo? E você soltar, é para onde ele vai. Para onde ele vai. Beleza? Aceleração centrípeta é aquela que sempre está orientado para o centro da trajetória. Ela é calculada dessa seguinte forma. Velocidade escalar ao quadrado sobre o raio. E, portanto, fazendo Pitágoras, né? Não sei aí se todo mundo conhece Pitágoras. Fazendo por Pitágoras, porque a aceleração tangencial forma um ângulo de 90 graus com a centrípeta, encontra a aceleração do movimento circular uniformemente variado. O detalhe é o seguinte. No movimento circular, a aceleração é nula. A aceleração tangencial ela é nula, mas a aceleração centrípeta não. Então fica a dica. Se perguntar assim, no movimento retilíneo uniforme, a aceleração é nula? É. Fechou. No movimento circular uniforme, a aceleração é nula? Qual aceleração você está falando? Você está falando da aceleração tangencial? Está falando da aceleração centrípeta? Ou está falando da aceleração resultante? Eu estou falando da resultante. No movimento circular uniforme, a resultante não é nula. Por quê? No movimento circular uniforme, a aceleração tangencial ela é nula, mas a aceleração centrípeta é igual à aceleração resultante. Certo? Beleza? Ficou meio garranchudo aí, mas é importante que você lembre. Falou em movimento circular uniforme, eu não posso dar 100% de certeza que a aceleração é nula. Eu preciso saber qual é essa aceleração. É a tangencial? É a centrípeta? Beleza? Então, beleza. Exercícios de fixação. O que eu lembro? Quando eu falo fixação? Fala, João. O que você lembra? Fixação. Seus olhos no retrato. Fixação. Minha assombração. Isso mesmo. Lembra dessa musiquinha aí. Kit de abelha. Beleza? Vamos fixar. A velocidade angular de um móvel em trajetória circular é diminuída de 30 pi radianos por segundo, ômega 0, para 20 pi, ômega final, em um intervalo de tempo, ΔT, sabendo que o raio do círculo, o movimento é uniformemente variado, determina a aceleração escalar. Vamos determinar isso aí então, né? Resolução. Opa, eu fui pro lado errado. Vamos lá, fui pro lado errado. Vamos lá, resolução. Equação horária da velocidade angular. Eu tenho isso e tenho isso. Ó, professor, você tem tudo.
Eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho tudo. Beleza? Então você vai ficar lá, joga o 30 para lá, fica menos 10, passa dividindo, fica menos 5 pi radianos por segundo. Se você substituir o pi por 3, meu y, que é a aceleração, né, fica menos 15, certo? Radianos por segundo. Legal? Beleza. Então, olha só. Professor, lembra disso aqui? Certo? Então, se eu tenho a aceleração angular que é igual a menos 5π e quero saber a aceleração desse movimento tangencial, eu vou pegar essa aceleração que eu tenho e multiplicar pelo valor do raio. Fica aí, ó. Tcharam! Tcharam! Beleza? Então, só recapitulando aqui. Vamos voltar rapidinho aqui. Vamos voltar rapidinho aqui. Ó, ele pede a aceleração escalar, certo? Por isso que eu tive que fazer essa conta. Lembrar que a aceleração escalar eu posso substituir pela aceleração tangencial, tá legal? Lembrar que a aceleração tangencial vai ser a aceleração do movimento circular em radianos por segundo vezes o raio. Maravilha? Vamos só apagar aqui para a gente ter ela mais bonitinho, certo? Então é só, usei a equação horária da velocidade, né? Substituí letra por número, número por letra, joguei para lá, joguei para cá, ficou essa maravilha aí. Pum, achei a aceleração do movimento circular, mas eu quero a aceleração escalar. Tá aí, multipliquei pelo raio. Beleza? Então, galera, ficamos assim, tá? Mais uma aula aí, aula 4, 2 linhas, finalizada. Essa aula 4, ela tem aí 20 slides, então é uma aula comprida, certo? A gente trabalhou com todo o movimento circular uniforme, falamos de período, falamos de frequência, tá legal? Falamos a diferença entre um e o outro, certo? Trabalhamos com exercícios do Enem, diretamente de 2016 e 2013, ou seja, esse conteúdo cai no Enem. Perceba, o Enem, mais do que matemática, física, você precisa saber interpretar. Tá legal? Então, quando você for fazer a sua prova lá, quando você for trabalhar com as suas 180 questões no seu caderno, tenha paciência para ler as questões, beleza? A gente vai estar montando nossas aulas 6, 7, até o final do curso, para que quando você chegue lá no final do ano de 2017, você faça a prova do Enem, ó, melzinho na chupeta, com a mão nas costas. Na verdade, com a mão que você não escreve nas costas, né? Você se escreve, colocar a mão que você escreve nas costas, você não vai conseguir escrever. Terminar com Sabota, viva Sabota, é nós nas fitas e fui! Até aula 6, até aula 5. Ih, viva Cultive, ó! É nós nas fritas, mano!